Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Que rodada, hein? A mitada veio. Mas não vamos ficar agora demorando muito não, que a próxima já tá batendo a porta, a rodada 32 já começa amanhã. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. E bora lá pro Vitão? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time principal do canal. Aliás, esse é o time que a gente escala, é o time que a gente posta, não tem outro time principal. Fizemos 126.24, excelente pontuação. A média geral dos cartolistas ficou em 44, tá? Ou seja, a rodada foi muito boa? Foi, mas se divide em dois grupos. Quem tinha Vinícius, do Ceará, Claudinho, Yuri Alberto, e quem não tinha, né? Ou seja, quem escalou pelo menos dois desses jogadores foi muito bem na rodada. Quem escalou dois desses com um de capitão, passou dos 100. Quem escalou os três, meu Deus do céu, com um deles de capitão, fez 150 pontos. Então assim, ó, a rodada foi excelente. A única decepção nossa aqui foi o Volpi, né? Porque tomou 5 gols do Internacional e realmente tá vazando água ali, tem alguma coisa de errado. E até fiquei com pena do Volpi, tá? Porque chegou na cara do gol 4 vezes dele. E realmente fica difícil, certo? Inclusive outro ali ele tentou tirar e o Reinaldo botou pra dentro. Mas assim, ó, São Paulo tá com problemas, não sei o que é, se é extra-campo, se é de vestiário, mas tá vazando água, tá? E ó, parabéns pro Internacional, tá? Pode até não ser campeão brasileiro, que a briga tá grande ali, ó. Tem Atlético Mineiro, Flamengo, né? Tem muito time aí na parada, né? Mas o Inter tá jogando com alma de campeão, tá? Como eu falei, pode até não ser campeão, mas tá bonito de ver o Internacional jogar, sabe por quê? Os caras estão dando sangue em campo. Rapaz, o Edenilson estava dando pique de 40 metros aos 45 do segundo tempo para marcar. O Inter tá muito bem, tá muito bem. Pena que vai ter agora realmente um Grenal, né? E o histórico aí não é favorável dos últimos anos, os últimos confrontos. Mas o tabu foi feito para mudar e ó, se o Inter ganhar o Grenal e quebrar esse tabu de alguns anos aí, ó, sem vencer o Grêmio faz 11 jogos, tá? Vai ser difícil tirar esse título internacional. Mas o Flamengo tá bem, tô vendo uma melhora ali, tem potencial, tá? E o Galo também tá com muita vontade, certo? Então vamos lá, vamos vender o nosso time aí, simbora lá para a escalação, como eu falei, realmente já vai bater a porta, a rodada já é amanhã, ó, sábado já tem São Paulo e Curitiba, né, às 19 horas, o mercado fecha às 18, vamos fazer live amanhã às 14 horas da tarde, tá pessoal, daí eu posso entrar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque eu já falei para vocês, aqui é telha de amianto, né, aquelas brasilites e às vezes com chuva incomoda um pouquinho, inclusive hoje tá chovendo, se vocês escutarem algum ruídozinho, tá, é por causa da chuva, peço perdão, tá certo? Então ó, live marcada para as 14 horas a princípio, certo? Mas posso antecipar, né, um pouquinho ou atrasar um pouquinho, dependendo aqui, né, do tempo como vai estar em Florianópolis. Mas antes a gente vai dar uma passadinha aqui rapidinho aqui, ó, na Liga dos Youtubers. Liga dos Youtubers 3, vamos ver como é que o canal foi na rodada? Ó, nós aqui aparecendo na foto, ó. Esse aqui foram os 5 canais da Liga dos Youtubers com maiores pontuações na rodada. O canal Dicas do Ted do Murilo fez 128.04, foi o maior pontuador, baita pontuação, parabéns ao Murilo. Nosso canal aqui, ó. Nós aqui, através da Zumbanho Mané Cartola, fez 126.24, segunda maior pontuação da rodada. Cartola em destaque do Jura, terceiro lugar, 124.94. Canal Leiva do Ronaldo, 124.24. Em quinto lugar, o Nareco, com 123.44. Vamos dar uma olhadinha aí como é que tá o campeonato? Em primeiro lugar ainda continua o canal Dicas do Ted do Murilo, com 2.233. Em segundo, DJ Cartoleiro, com 2.218. Em terceiro, canal Ângelo Diógenes do Ângelo, com 2.138. Em quarto, canal Leiva do Ronaldo, com 2.127. Em quinto, WM Team do Cartola, 2.121. Essas aí foram as colocações tanto da rodada quanto do geral da Liga dos Youtubers. E claro, aproveitando aqui a oportunidade também, vou convidar vocês para participar do Ligas do Mané. Para quem ainda não conhece, site Ligas Apostadas do canal do Mané aqui. Rodada 32 já está aberta as inscrições. Tem link aqui logo abaixo na descrição, certo? Fácil de se inscrever, tudo automatizado, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, disponibiliza o Pix. Tem dúvida? Me chama aqui no WhatsApp que eu vou atender com o maior carinho, tá? Inclusive aqui, ó, tá aberta também a mensal de fevereiro, certo? Porque a de janeiro já está em andamento. E a rodada 31 deu 155 times com uma premiação de R$ 1.395. Inclusive no Instagram aqui do Mané, coloquei já os vencedores, certo? Esses foram os vencedores, todos já receberam a premiação. Menos o André aqui, ó, porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ele, ele ainda não respondeu. André, tens uma premiação para receber, é só tu ler lá a mensagem no WhatsApp, entre em contato comigo, irmão. Mas os demais todos já receberam, não gravo o meu vídeo antes de pagar todo mundo, pagamento em 24 horas, tá? Por aqui também no Instagram, que eu coloco alguns cards que eu acho interessantes para a rodada
também cards de arbitragem, a gente anda acertando um percentual grande, certo? Então quem quiser seguir a gente aqui no Instagram, ó, vai ser muito bem-vindo. Também tem um link logo aqui abaixo na descrição do vídeo, Mané, Cartola, FC, tudo junto. E claro, quem quiser participar aí do Ligas do Mané, tanto Liga de Regularidade, a mensal de fevereiro que está aberta, quanto a de tiro curto, também vai ser muito bem-vindo. A gente tá tendo em média aí, gente, ó, mais de 150 times, já chegamos a bater 200 em algumas rodadas, beleza? Vamos lá, gente, sem muita enrolação então, como eu falei, a rodada começa amanhã, né, não tem muito tempo, né, então se eu falar alguma besteirinha aqui, me perdoem porque não vai ter edição, vou tocar o vídeo de uma vez, nem deu tempo para analisar direito a rodada, vou analisar aqui com vocês, certo? E qualquer dúvida que venha a ter aqui, a gente vai tirar amanhã na live às 14 horas. Esse aqui é o nosso querido Catimba States, parceiro do canal, né, um dos melhores sites de estatísticas do mercado para cartola. Quem quiser assinar, também tem um link aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Precinho promocional, as últimas rodadas, R$11,90. Botando o cupom Mané Cartola na hora da assinatura da compra, tudo junto, ganha 10% de desconto. Vamos lá, casa fora, últimas 5 rodadas. Goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas. Quais são os times que vêm conquistando bons pontos com seus goleiros dentro de casa? O Atlético Goianiense. E por mais que Fortaleza não ceda muitos pontos para goleiros adversários, com certeza o Jean é uma das melhores opções. Tá valorizado? Tá, precisa de 12 pontos para começar a valorizar. Foi muito bem, né, na última rodada. Tem uma média de 4,64 jogando em casa, negativo em algumas oportunidades, mas sem sombra de dúvidas o Jean é um dos melhores goleiros do Cartola. Tá? Vem fazendo sempre defesas difíceis, por mais que o Atlético Goianiense vire e volta, sofra gols e ainda bate falta e penalidade. Vamos dar uma olhadinha aqui no Fortaleza? Fortaleza, por sua vez, é um time perigosíssimo fora de casa, só cedeu pontos nos últimos 5 jogos por Lampoli. Como a gente viu ali, é um time que pouco cede, os demais goleiros negativou quase todos eles. Mas vejo sim o Jean como boa opção, porque é um dos melhores goleiros e ele tem potencial, né, para tanto. Os times que vão jogar fora de casa, quem é que cede mais pontos para goleiros adversários? O Red Bull Bragantino. E por mais que o Corinthians não conquiste tantos pontos assim, mas tem uma média boa, porque é o segundo time que mais conquistas depois do Atlético Goianiense, vejo sim o Cássio como uma boa opção para a rodada, né? Porque o Red Bull Bragantino é um dos times que mais atacam na competição, certo? Onde é que está o nosso querido Cássio aqui? Né? O Cássio vinha mal, tá com uma média de 1,44, mas isso é uma média geral em 12 jogos. Se a gente perceber aqui, ó, os últimos jogos, desde que o Corinthians melhorou defensivamente dentro de casa, segurando alguns SGs aí, a grande maioria, né? Quando perde SG, o Cássio vem fazendo defesas difíceis. Não é um goleiro de imitar tanto, porque não é aquele goleiro plástico, mas deve ser bem exigido pelo Red Bull Bragantino. Ó, e percebam que o Bragantino aí, ó, nas últimas 5 rodadas só negativou o Diego Cavalieri, né? Porque o Botafogo realmente tá complicado, né? Não é esse parâmetro para ninguém. Mas os demais jogos aqui, ó, cedeu bons pontos, inclusive deu uma mitada aqui no Marcos Felipe e no Wilson, tá? Então vejo sim o Cássio como uma das melhores opções para a rodada. Bragantino ataca muito, mas quem sabe até com uma possibilidade de SG, certo? E com certeza deve ser bem exigido, tá? Tem outros times aqui que cedem muitos pontos também jogando fora de casa, como é o caso do Coritiba, o segundo time que mais cede pontos. E aqui realmente, aqui, ó, por mais que o São Paulo esteja mal, né? É como eu falei na introdução do vídeo ali, né, na pontuação do canal, fiquei um pouco assim com pena do Volpe, porque porra, o Inter chegou várias vezes na cara do gol dele. E os 4 gols ali, um do Caio, né, e 3 do Yuri Alberto, foram na cara dele, dentro da grande área, e alguns até dentro da pequena área. O Internacional chegou na cara a cara com ele, então é meio complicado. Mas é um goleiro que tem uma média de 4,31 em casa, tá desvalorizado, que isso é bom, ó. Menos 4, então se for mal, pelo menos cartoleta não vai perder, vale o risco, certo? E antes dessa goleada de 5-1 do Internacional aí, ó, no Morumbi, inclusive, para quem não sabe, tá? Foi a maior goleada sofrida pelo Inter, pelo São Paulo na sua história dentro do Morumbi. Nunca o São Paulo tinha perdido dentro do Morumbi de 5 gols, tá? Então realmente eu vejo sim com bons olhos o Volpe. É claro que tem alguma coisa errada ali no São Paulo, né? Fico com um pouco de receio de escalá-lo, porque realmente não dá para saber ao certo o que está acontecendo, quais são as questões que estão levando aí à crise do São Paulo, né? Que não ganhou ainda esse ano, tinha terminado ano passado como líder do Brasileiro e agora não venceu ainda, certo? O Curitiba aí, por sua vez, é um time que tá desesperado, tá lutando muito para sair do rebaixamento. A maior prova foi o 3-3 aí com o Fluminense, certo? E nos últimos 5 jogos fora de casa, mitou 2 goleiros e negativou outros 3, né? Então é um time que cede uma quantidade considerável de pontos, né? E costuma geralmente atacar um pouquinho fora de casa porque ele tá precisando do resultado, tá? Então vejo sim o Volpe com bons olhos, principalmente porque tá desvalorizado, certo? Dos times que vão jogar em casa, quem é que anda cedendo muito ponto aí para goleiro adversário? O Atlético Goianiense cede uma quantidade considerável, Ceará. O Atlético Paranaense ataca muito dentro da Baixada. Aqui de repente pode ser uma boa, tá? O goleiro do Flamengo
Tem que ver qual vai ser. O último jogo foi o Hugo, né? Tem que verificar se vai ser ele ainda. Ó, inclusive tá em dúvida aqui no Cartola, não dá para saber. Bom, independente de qual for o goleiro, vejo como boa opção sim. Por quê? Porque o Atlético Paranaense ataca muito dentro de casa e cede pontos, tá? São Paulo também ataca bastante. Quem quiser dar uma escada aqui no Wilson, aqui, ó, que tá com bom desempenho fora de casa, oscila um pouquinho, oscila, a gente vai ver agora. O Wilson tá com uma média de 0,97 jogando fora de casa, mas nos últimos 4 jogos vem bem. Ó, antes vinha negativando, por isso que eu disse que ele oscila. Mas nos últimos jogos, ó, o Curitiba tá se empenhando para tentar sair do rebaixamento, tá lutando, ó, e o Wilson tá fazendo bons jogos, tá? Vamos dar uma olhadinha no São Paulo. São Paulo não vive um bom momento, né? Nos últimos 5 jogos aí, ó, negativou 2 goleiros e cedeu bons pontos para outros 3. De repente dá para dar uma apostada aí no Wilson, né? Mas vai ser uma rodada um pouquinho complicada de goleiro. Não vejo goleiros assim, né? Absolutos na rodada, né? Tem uns que estão mais desvalorizados. O Jean tá com grande desempenho, mas o Fortaleza tá muito perigoso fora de casa, então fica um pouco de receio. Mas com certeza jogando em casa aqui, ó, ao meu ver, por pontuações médias conquistadas e cedidas, Corinthians, Cássio, e o Jean, por mais que o Fortaleza não ceda muito, tá? E o Volpe são as melhores opções jogando dentro de casa, tá? E jogando fora aqui, ó, vejo o goleiro do Flamengo, independente de quem for, o Hugo, né? Ou se o Diego Alves volta, né? Vejo como boa opção, sim, certo? Tadeu tava pegando muito, inclusive tá ainda com uma média alta, mas vai enfrentar um Santos que ataca bastante, mas o Tadeu caiu muito o desempenho, tô cabreiro com o Tadeu. O Goiás vinha bem, tentando se recuperar, tinha melhorado defensivamente, mas nos últimos jogos vem sofrendo muito gol e caiu muito o Tadeu de produção, tá? Então nesse momento, pela queda do Tadeu aqui, ó, 28ª rodada, 30ª, 29ª, 31ª, caiu muito, tá? Não vou indicar o Tadeu, tô um pouco cabreiro com ele. O Santos ataca bastante? Ataca, tá? E dos últimos 5 goleiros que visitaram o Santos na Vila Belmiro, 3 deles positivaram, mas ele negativou 2. E um bem forte que foi o Luan Poli. Então isso vai depender das circunstâncias da partida, tá? Mas o Goiás também tá acontecendo alguma coisa. Vinha bem, mas deu uma vazadinha de água lá, tá? Então assim, ó, jogando fora de casa, vejo o goleiro do Flamengo, independentemente de quem for, com a melhor opção, né? Nesse momento, tá? Vejo sim. Wilson, risco grande, certo? Então prefiro ficar com os goleiros que vão jogar dentro de casa, né, com uma maior chance, quem sabe, né, de um SG ou até mesmo, né, de defesas difíceis como o Jean, o Cássio e o Volpe, tá? Por mais que o São Paulo esteja mal. Vamos dar uma olhadinha em defesas difíceis, né? Já que a gente tá falando de defesas difíceis, quais são os times que vêm fazendo uma grande quantidade de defesas difíceis dentro de casa? Novamente o Jean. Vejam como ele vem se destacando. O Ceará também tá fazendo uma quantidade considerável, mas o Palmeiras não cede quase nada. Qual é o time que mais cede defesa difícil jogando fora de casa? O Bahia, tá? Bahia e Red Bull Bragantino. Vejam como o Cássio aqui, ó, é boa opção realmente, tá? E aqui, ó, o Bahia cede muito, o Poli também, né? Por mais que não tenha um desempenho tão bom assim, vira e volta, o Poli consegue fazer boas pontuações, tem uma média de 1,46, pode ver, um goleiro de média fraca, né? Mas dentro de casa aí nos últimos jogos aí, ó, só negativou na 26ª, né? E até que vem fazendo alguns pontos aí. Vamos ver o Bahia como é que tá fora de casa? E o Bahia realmente negativou 2 goleiros, mas cedeu bons pontos para outros 3 goleiros aí, onde jogou fora de casa, né? O Poli é um goleiro mais de risco aí, né? Continuo pensando aí no Jean pelo desempenho dele, mas percebam, ó, o Fortaleza não cede DD fora de casa, ó. Daí no equilíbrio aí, pelo que a gente viu de pontuação média cedida e conquistada, né? E pelo poderio ofensivo, pelas defesas difíceis cedidas pelo adversário, o Cássio vejo sim com bons olhos, tá? Até mesmo o Volpe, tá? Porque o Curitiba cede algumas defesas difíceis, tá? Então o Cássio e o Volpe realmente e o Jean são as melhores opções jogando dentro de casa. Quem quiser dar uma arriscada no Fernando Miguel, arriscada por quê? Por que eu tô falando arriscada? Porque o Galo não cede quase nenhuma DD, mas é um time altamente ofensivo, né? É um dos melhores ataques da competição, cria bastante, finaliza bastante. De repente, o Fernando Miguel pode ser bem exigido, né? Mas o Vasco da Gama tinha mostrado uma melhora nos 2 primeiros jogos do Vanderlei, né? Até o clássico contra o Botafogo, depois deu uma caída. Mas o Fernando Miguel tava com uma média de 5,12 jogando em casa, olha só, vinha bem nos últimos 4 jogos dentro de casa, nos últimos 5 jogos dentro de casa, né? Positivou em 4, mas negativou no último, certo? Mas vai enfrentar um Galo aí, ó, que é um time ofensivo. Cedeu pontos para goleiros adversários? Pouquíssimos, ó. Pouquíssimos pontos, na maioria das vezes negativa, né? Então é um goleiro de alto risco, mas deve ser bem exigido para a rodada. Mas repito dizer, prefiro ficar ainda com o Volpe, pelo cruzamento dos scouts aqui, né? Na somatória geral de pontos cedidos e conquistados, né? E também defesas difíceis, e o Cássio também. E claro, o Jean não dá para descartar, porque nesse momento o Cartola é o melhor goleiro do Cartola. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede uma quantidade considerada de defesa difícil? Novamente, o Atlético Paranaense. Por mais que o Flamengo não conquiste tantas defesas difíceis assim,
Vejo sim com bons olhos o goleiro do Flamengo aqui, porque vou até botar aqui, ó, botar em dúvida para ver quem é que aparece aqui, ó, Hugo Souza ou Diego Alves. Independentemente de quem for, vamos dar uma olhadinha aqui no Diego Alves, não pela média dele, tem uma média de 4.93, né, tem um bom desempenho fora de casa, negativou uma única vez, nos demais jogos aqui conseguiu manter o SG, né, vamos ver o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense cede muito ponto dentro de casa, é um time altamente ofensivo e por mais que faça gols quase todo jogo dentro de casa, cede pontos para os goleiros adversários, porque esse é o estilo de jogo do Furacão jogando dentro da Arena da Baixada, né? Lá é um campo de grama sintética, né? O jogo é veloz, né? E realmente costuma exigir muito dos goleiros adversários, tá? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui no confronto, Atlético Paranaense e Flamengo. Ó, o Atlético Paranaense é o 12º melhor mandante, tem uma média de gols como mandante 0.93, baixa. Sempre faz gol, mas pouquíssimos gols. Flamengo é o melhor visitante da competição. O Flamengo está jogando melhor fora de casa do que dentro de casa. O Flamengo está com uma média de gols sofridos como visitante de 1.20, mas isso é no geral, né? Vamos dar uma olhadinha nos últimos jogos. E nos últimos jogos aí, ó, o Flamengo vem conseguindo manter o SG. Tá? O Furacão faz poucos gols em casa, realmente. Fez 2 contra o Fortaleza e 3 contra o Vasco, mas apenas 1 contra o São Paulo, 1 contra o Santos, né? E contra o Galo não fez gols. Quando pega um time da parte de cima da tabela, geralmente o Atlético Paranaense tem dificuldades, né? Quando pega abaixo dele na tabela, geralmente vai bem, tá? E o Flamengo, por mais que não esteja aquele brinco todo, né? Aquela coisa, mostra uma melhora e tá jogando melhor fora de casa. Então vejo sim o goleiro do Flamengo, independentemente de quem for, como boa opção sim para a rodada. Dos times que vão jogar em casa, além do Atlético Paranaense, quem é que cede defesas difíceis? O Vasco da Gama cede e o São Paulo também. Olha como isso aqui tem um certo risco, né? Eu digo certo risco por quê? Porque o São Paulo está mostrando uma crise, mas até essa crise chegar era um dos melhores times da competição e bem ofensivo. Vai que acerta tudo no vestiário, vai que dá um jeito lá, sei lá, extracampo, e o time volta a jogar contra o Curitiba. Isso vai ser muito exigido, daí vai depender da quantidade de gols que possa sair no jogo, né? E defesas difíceis. Mas eu acredito que outro goleiro aí jogando fora de casa, que tem um bom potencial, né? O Tadeu aqui não vem bem, como a gente viu nos últimos 4 jogos, caiu bastante. Então é uma aposta para a rodada, né? Porque o Santos é ofensivo realmente. Mas aqui, ó, o Vasco pela quantidade de DDs que cede, né? E até mesmo pela quantidade que conquista jogando fora de casa, de repente o Everson pode ser uma boa, tá? Geralmente o Everson tem um desempenho razoável fora de casa, tá com uma média de 2.52, né? Oscila um pouquinho aqui, ó, mas vira e volta consegue fazer alguns bons pontos aí, ó. A questão é que o Vasco cede pontos aí, ó. Nos últimos 4 jogos cedeu pontos para goleiros adversários e o Vasco não vive um bom momento, né? A questão é que o Galo é um time altamente ofensivo, às vezes abre uma brechinha lá atrás e complica a situação. Vamos dar uma olhadinha em SG? Tá difícil, tá? Mas vamos ver. Ó, o Corinthians vem conquistando SG dentro de casa, Fluminense, Vasco, mas o Galo não cede quase nada, Botafogo cedeu apenas 1, né? Olha o Bragantino, né? Dos times que vão jogar fora, é o time que mais cedeu SG até agora. E o Corinthians vem bem defensivamente, tá? Então, aqui também, ó, Internacional e Grêmio, tá? Eu só não vou ficar indicando muitos jogadores de Inter e Grêmio, cara, porque assim, ó, tem que respeitar o Grenal. É um clássico centenário, né? E de muita rivalidade. Eu tive pesquisando aí, ó, além do tabu que o Inter não vence, o Grêmio parece que há 11 jogos, há alguns anos, tá? Olha só os últimos resultados. Foram 2 empates dos últimos 5, tá? Comando de campo do Inter no Beira-Rio. E 3 vitórias do Grêmio. 0-1, 0-1, 0-1, 1-1, 0-0. Um jogo de pouquíssimos gols, tá? Só não vou indicar mais, assim, defensores como zagueiros e laterais desses dois times, porque geralmente é um jogo pegado e já aconteceu ter 2, 3 expulsões. Só isso que eu tô evitando, tá? Então, em termos de saldo de gol, assim, ó, vejo como o Corinthians, tá? E esses dois times como os times com maior possibilidade de saldo de gols jogando dentro de casa. E jogando fora, Flamengo. O Flamengo tá conquistando bastante SG, como a gente acabou de ver, tá? E o Atlético Paranaense seria apenas 1, é um time altamente ofensivo, mas é como eu tô falando aí, ó. São Paulo tá bobeando, o Inter tá bem demais, e ali logo atrás tá vindo ali no encalço o Atlético Paranaense e o Flamengo que tá mostrando algo mais. O Palmeiras e o Grêmio já estão dando aquela balançada porque estão se dedicando a outras competições, como Copa do Brasil, né, e a Libertadores. Então fica meio complicado, né? Eu vejo sim o Cássio como boa opção para essa rodada, tá? Inclusive eu vou dar uma arriscada aqui. Queria botar o goleiro do Flamengo, de repente, para ser mais exigido pela quantidade de defesa difícil também que cede, né? A equipe do Atlético Paranaense jogando dentro de casa. Mas nesse momento aqui no gol, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu vou apostar num time que tá mantendo SG, que vai enfrentar uma equipe que não se defende, que ataca bastante, tá? Vou botar o Cássio. Vou dar uma arriscada, certo? Ou eu vou com o Cássio, ou eu vou com o Volpe, que tá bem desvalorizado, mas eu tô um pouco cabreiro aí com o São Paulo. De repente o Volpe eu vou botar no time de valorização do canal. Não sei ainda, tá? Claro que o Jean tá com um desempenho sensacional, certo? Sensacional. Poderia escalar o Jean, mas de repente eu vou botar ele no bons e baratos. Vou dar uma diversificada, tá? Mas vou botar o Cássio por enquanto, porque o Corinthians, como a gente viu aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui em Corinthians, Red Bull Bragantino, né? A gente já viu, né?
Corinthians está com uma média de gols sofridos de 1.3 e o Bragantino com uma média de gols como visitante de 0.87, isso no geral, tá? Percebam aqui, ó, que nos últimos jogos o Corinthians vem mantendo esse SG dentro de casa. E o Bragantino, por sua vez, passou em branco em algumas oportunidades. Dentro de casa, dentro da Bia Bicheirinha, em Bragança Paulista, o Bragantino é um monstro, ataca demais, tem uma média de 2, 3 gols por partida, né? Agora fora já não é um time tão ofensivo, de fazer tantos gols assim. Então é isso que eu tô apostando, tá? Mas, como a gente viu ali, tem alguns bons goleiros para a rodada, com certeza. Deixa eu passar para aqui a escalação, tá? Vejo com bons olhos o Jean, né, pelo momento que vive, certo? Thiago Volpe muito desvalorizado, certo? De repente vale a pena realmente, tá? Cássio, por tudo que eu expliquei, né? Eu acredito que são os goleiros mais viáveis. Ah, e claro, não tá aparecendo aqui os goleiros do Flamengo, né? Se ficar aí tanto o quanto o Diego Alves, o qual que ficar aprovado, o provável, vejo com bons olhos sim. Vamos lá pro nosso zagueiro aí, já que eu não vou fazer nenhum tipo de edição, já vou soltar o vídeo de uma vez, né? Vamos dar uma olhadinha em pontuação média conquistadas cedidas. Quais são os times que vêm mais pontuando com seus zagueiros dentro de casa? Corinthians, porque a gente viu que defensivamente tá muito bem. Atlético Goianiense também tá pontuando bem com seus zagueiros dentro de casa. E o próprio Internacional, tá? Só que o Inter e o Grêmio aqui, ó, quem quiser escalar, vale a pena pelo confronto aqui, né? Pelos poucos gols que saem em Grenal, tá? Eu acabei de mostrar, certo? Só que eu fico com medo por causa de cartão. Então são boas opções sim, tá? Tanto o sistema defensivo do Inter quanto o sistema defensivo do Grêmio. Os Grenais são muito pegados e tendem a sair poucos gols. Mas eu não vou ficar batendo muito na tecla, mostrando jogadores desses times, porque eu vou fugir um pouco desse clássico, tá? Vou fugir um pouquinho desse clássico, certo? E vou tentar apostar em jogos, né? Não tão pegados assim. Certo? Então, assim, ó, o sistema defensivo do Corinthians dentro de casa tá muito bem, o Atlético Goianiense bem pontuando bem, certo? E dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito ponto aí para zagueiro adversário? Red Bull Bragantino e Curitiba. Então, sistema defensivo de São Paulo, tá? E de Corinthians, eu acredito que vale a pena para essa rodada. Pode surpreender? Pode surpreender. Pode dar tudo errado? Pode dar tudo errado, tá? Mas o Corinthians vem mantendo o SG, né? E o São Paulo vai enfrentar um adversário na zona de rebaixamento desesperado. Ou seja, esse jogo pro São Paulo contra o Curitiba é o jogo, é o dia D, tá? Ou São Paulo ganha e volta a tentar disputar o título, ou então São Paulo, se perder, vai cair o Diniz, vai cair todo mundo, vai ser uma loucura, tá? Então vamos lá, zagueiros. O Ceviche, vou dar uma... é bom pontuador pro Cartola, tá? Mas vou fugir porque o Ceará dentro de casa, a gente vai ver aqui, ó. Joga melhor fora o Ceará, é verdade, mas dentro de casa também é bem ofensivo, tá? Tem uma média de 1.07, isso no geral, e o Palmeiras tem uma média de visitante, né, de 1 gol sofrido. O Palmeiras às vezes consegue segurar o SG fora de casa? Consegue, só que eu acho que o Palmeiras vai estar mais focado, né, no jogo da Libertadores, certo? Ó, o Ceará, por sua vez, aí, ó, é um time que passou em branco em 2 oportunidades, mas vira e volta consegue fazer gols dentro de casa. Mas vamos dizer assim que, de repente, pelo desempenho geral aí defensivo do Palmeiras fora, dá para dar uma arriscada. O Ceviche chutou aquela bola em cima do Luan, foi gol contra? Foi, mas é um cara que tem uma boa média, tá com uma média de 3.43, não negativo ainda, se mostrou um bom zagueiro pra Cartola, tá? E quem quiser dar uma arriscada, de repente vale a pena, né? O Ceará, por sua vez, aí, ó, vem cedendo alguns bons pontos para zagueiros adversários, tá? Então vejo sim o Ceviche com bons olhos, né? Corrigindo o que eu falei anteriormente, certo? O Thiago aqui já tá complicado, até que tem uma média razoável dentro de casa, 2.95, né? Vem pontuando bem, só negativou na última rodada, mas como a gente viu ali, o Ceará vem tomando muito gol dentro de casa, né? Olha só, vamos voltar aqui, o Ceará fora tá jogando demais, mas dentro de casa tá tomando muito gol, tá com uma média de 1.13, né? E vai enfrentar aqui no Palmeiras, olha só. Nos últimos 4 jogos, tomou em média 2 gols. Tá tomando muito gol dentro de casa do Ceará, tá? Mas de repente pode ajeitar a casinha, porque agora, depois dessa vitória, né, de 4 contra o Goiás aí, acendeu uma lanterna lá no final do turno pro Ceará e de repente eles começam a ter confiança para buscar até mesmo uma Libertadores, tá? Mas eu acho que assim, ó, jogando em casa, os confrontos mais favoráveis realmente, em ponto de vista de SG e pelas pontuações aqui, ó, que vem cedendo os adversários, realmente são os defensores do Corinthians e do São Paulo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos defensores dessas duas equipes, tá? Por mais que o São Paulo esteja mal, quem quiser dar uma arriscadinha aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. O Gil acho que é uma boa opção, é um cara que já tem gol, chega bem na bola aérea, é um cara que cabeceia muito bem, tá com uma média de 2.97 jogando em casa, não é aquilo tudo, não é, mas negativou apenas na 21ª rodada, é um cara de bastante regularidade. Vai enfrentar um Red Bull Bragantino, que é um time que parte pra cima aí, ó, todo time ofensivo que parte pra cima proporciona aqui pro adversário desarmes. Por mais que perca o SG, o Gil não é um grande ladrão de bola, não é, mas vai ter a oportunidade de desarmar bastante. Olha, realmente o Bragantino cede muito ponto pra zagueiro adversário, tá? Vejo com bons olhos sim o Gil. Deixa eu dar uma olhadinha em alguns zagueiros do São Paulo.
O Arboleda tá voltando agora, tá com uma média de 2,36 jogando em casa, negativou apenas uma vez, né? E por mais que São Paulo venha sofrendo alguns gols aí, até que pontua razoavelmente bem dentro de casa. O Curitiba, por sua vez, cede bons pontos aí, como a gente viu aí, Bragantino e Curitiba são os que mais cede, né? Mas o Bragantino cede um pouco mais ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido... Onde é que tá? Bruno Alves está melhor que o Arboleda. O Bruno Alves está um pouco melhor. Se tivesse que escalar um zagueiro do São Paulo, escalaria o Bruno Alves, mais regular, 3,49, né? Não negativou ainda dentro de casa, né? Não é um zagueiro de dar mitadas, porque dificilmente faz gol, dá assistência, enfim, não desarma tanto assim, ó. Um desarma contra o Inter, 2 contra o Sport, 3 contra o Vasco aqui. Mas é um cara que está com muita regularidade, tá? Se fosse para escolher entre Bruno Alves, né, ou o Arboleda, eu escolheria o Bruno Alves. O Ceviche está muito bem, certo? O Palmeiras sempre teve um bom sistema defensivo, né? E o Ceará não está jogando tão bem assim dentro de casa, né? De repente pode valer o risco aí, pode valer a pena. Aqui o Pedro vai pegar o Flamengo, já complica. Acho que SG é complicado, mas é um zagueiro de muita regularidade, tá? Quem quiser dar uma apostada em um zagueiro do Fluminense, de repente é viável aí, ó. Tá com uma média de 3,57, o Lucas Claro. E dentro de casa ainda não negativou. E o Botafogo realmente tá com dificuldade de fazer gols, né? Tanto fora quanto dentro de casa. Vai ser campo neutro, né? Porque o Maracanã tá em campo neutro. Na verdade, vai ser como se o... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Eu acho que até vai ser no Newton Santos, quer ver? É que tá aqui. Rapaz, o Cartola quer me derrubar. Ah, depois eu olho. Mas é como o Maracanã tá entregue, né? Pra final da Libertadores, acho que vai ser no Newton Santos. Tá com uma média de 3,57 jogando em casa, né? A gente viu que tá bastante regularidade. Vamos ver aqui o Botafogo. O Botafogo tá com uma média de gols como visitante 0,93. Certo? Nos últimos jogos aí, mas é como se jogasse em casa. Mas o Botafogo anda fazendo bastante gol, tá? Principalmente ele com o Pedro Raul. E o Fluminense anda tomando alguns. Segurou só 2 SGs. Né? Mas quem quiser dar uma arriscada no Lucas Claro, por que eu falo isso? Eu dei uma olhadinha aqui no histórico do confronto, tá? E por mais que o Fluminense tenha tomado 3 do Sport, né? Nos últimos 5 confrontos direto aí. Onde é que tá? Fluminense e Botafogo, tá? O Fluminense segurou 2 SGs e o Botafogo segurou 3, tá? É um clássico de poucos gols nos últimos 5 confrontos aí, certo? Então, de repente, pode valer a pena. Tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito o ponto para zagueiro adversário? O Atlético Goianiense. Por mais que Fortaleza aqui não conquiste quase nada, quem quiser dar uma apostadinha, né? Parece que o Fortaleza deu uma acendida. Mas dos times que vão jogar fora de casa, prefiro ficar com o Flamengo. Novamente, repito, o Flamengo tá jogando bem fora de casa, é o melhor visitante da competição, né? Por mais que o Atlético Paranaense esteja bem, jogue bem dentro da arena, quem quiser dar apostada em algum zagueiro do Flamengo, de repente fica viável, né? Com a saída do Rodrigo Caio, eu fico um pouquinho preocupado, né? O Gustavo Henrique aqui é complicado, né? Ó, tem uma média de 1,10, negativou em algumas oportunidades, não vi um bom momento, mas deixa eu ver o Atlético Paranaense tá cedendo pontos. Cede alguns bons pontos aí o Atlético, tá? Não cede tanto assim, por exemplo, quanto o Bragantino ali, quanto o Curitiba, mas cede uns bons pontos sim, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarme, pontuação média, eu tô vendo São Paulo e Corinthians bem, e claro, aqui vou falar novamente, Internacional e Grêmio, mas não vou indicar os jogadores desses times, porque ali o bicho pega, pode rolar expulsão, tá? Mas quem quiser dar uma arriscada no Kahneman, bom zagueiro, né? Mas cartão aquela coisa, fica complicado. Internacional, Cuesta fez até gol, tá muito valorizado, mas a defesa do Inter tá bem, né? Mas eu vou ficar de fora desse clássico aí, porque esse clássico aí é pegado. Em termos de virilidade, é o clássico mais pegado do Brasil, eu acho. Né? O Grenal, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarme aqui. Quem é que anda desarmando muito com seus zagueiros de casa? Santos, tá? Pena que o Santos aí não dá pra saber ao certo qual é o zagueiro efetivamente do Santos que vai jogar, né? Se o Veríssimo vai voltar, que tava com aquele corte na testa, né? Vejo sim com bons olhos pelo momento ruim, né? Ó, o Laércio e o Luiz Felipe não tem boas médias. Se fosse aqui efetivamente, né, o nosso querido o Veríssimo, eu ia com certeza escalar de repente algum zagueiro do Santos, certo? Outros times que vêm pontuando bem com seus zagueiros de casa, Ceará, Atlético Goianiense, tá? Mas quais são os times que mais cedem pontos aí para zagueiros adversários jogando fora de casa? Red Bull Bragantino, certo? E Flamengo, só que o Atlético Paranaense não vem cedendo muitos desarmes, né? Estamos falando de desarmes para zagueiros adversários. Então, o time que mais cede desarme para zagueiro adversário é o Red Bull Bragantino jogando fora de casa. E o time que mais conquista em casa vem sendo o Santos, tá? Daí depois vem o Atlético Goianiense, o Ceará, o Vasco, o Fluminense. Mas aqui, ó, Fluminense e Botafogo é um clássico complicado, né? Internacional e Grêmio é um clássico complicadíssimo também, né? E aqui o Palmeiras não cede tantos desarmes assim, nem o Fortaleza. Quais são os times que mais cedem desarmes para zagueiros adversários jogando em casa? O Sport tá cedendo muito desarme para zagueiro adversário. Quem quiser apostar aí sem pensar de repente no SG, deixa eu dar uma olhadinha até no confronto, porque também o Sport não anda fazendo muito gol dentro de casa não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. O Sport tá com uma média de gols de 1,
como mandante, né? O problema é que o Bahia tá com uma média de 1,87 como visitante, gols sofridos, 20º melhor visitante da competição, ou seja, pior campanha da Série A jogando fora de casa o Bahia. Dá uma olhadinha aqui, o Bahia toma gol todo jogo. E o Sport faz poucos gols. Aposta, né? Daí briga de foice, jogo de 6 pontos lá na parte de baixo da tabela, complicado, né? Prefiro ficar de repente com o Palmeiras que tá tentando alguma coisa a mais e o Ceará não tem um desempenho tão bom, né, dentro de casa. Ó, vendo os desarmes assim, tá, gente? E a colocação dos times na tabela e as pontuações médias conquistadas e cedidas, tá? Realmente, ó, jogando dentro de casa. Zagueiro do Santos, né? Mas não tem nenhum ali que me traga a confiança, mas se fosse o Veríssimo escalaria. Tá, de repente escalaria, né? São Paulo, mas corre um certo risco, no momento São Paulo não é bom. Corinthians com toda certeza jogando em casa é a minha primeira opção, tá? E jogando fora, Palmeiras muito bom, tá? Palmeiras defensivamente, né? Se perder o SG, que é uma das melhores defesas da competição, geralmente consegue em desarmes recuperar pontuações. E o Ceará, queira ou não queira, não tem um desempenho tão bom dentro de casa quanto fora. Fora não, fora o Ceará tá muito bem, é um dos melhores visitantes da competição, tá? Então para zagueiro a rodada tá bem complicada, Kusevich, bom zagueiro para rodada, tá? De repente vale a pena. Gil, uma das melhores opções, certo? Para essa rodada. Arboleda e Bruno Alves dá para dar uma mascada, mas eu prefiro o Bruno Alves. Quem sabe o Luan do Palmeiras, pelo que a gente viu ali que tá desarmando bastante, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no João Vitor dentro de casa, né? Porque o Atlético Goianiense até que me pontuando bem com seus zagueiros. O João Vitor pontua um pouco melhor fora, né? Fortaleza. O Atlético Goianiense tem uma coisa engraçada. Ele joga melhor fora de casa também. É que nem o Ceará, tá? Se jogasse tão bem dentro de casa quanto joga fora, dava pra dar uma investida. Mas o Fortaleza até que cede alguns pontinhos, tá? Quem quiser dar uma arriscada num goleiro do Atlético Goianiense, né? Mas eu vou ser sincero, assim, ó. Ficaria com os zagueiros do Palmeiras, né? Mas em segunda opção. Primeira opção, zagueiros do Corinthians, certo? Do São Paulo, mesmo tendo esse momento ruim, tá? Mesmo tendo esse momento ruim. Seria esses mesmo, não tem muito zagueiro não. Na live, como eu falei, não vou fazer corte, não vou fazer edição, vai assim mesmo. Na live a gente vai ter tempo aí pra destrinchar. Mas nesse momento aqui, ó, vou botar o Gil. A Fabiana tá dobrando o Corinthians aqui. Por enquanto sim, de repente troca aqui pelo um Volpe, né? Pelo um Jean. Tô pensando ainda, o Red Bull Bragantino cede muito ponto para defensores, né? Um time que ataca demais fora de casa e não chega a fazer tantos gols, né, quanto faz dentro de casa. Joga diferente, tá? Então vou tentar isso. O meu outro zagueiro é que eu tô muito na dúvida, tá? Tô muito afim de dar uma chance aí pro Bruno Alves, certo? Né? O confronto eu sei que é complicado, tá? Se o Rodrigo Caio estivesse aqui, com certeza iria com o Rodrigo Caio. Palmeiras eu vou acabar escalando talvez o Vinícius ali no meio, então fica meio complicado, né? Pra zagueiro tá osso a rodada, hein, pessoal? Tá osso. Não vejo muitas alternativas, tá? Não é um momento bom do São Paulo, mas eu vou tentar aqui na regularidade do Bruno Alves, tá? Não pontua tão bem assim, né? São Paulo tá mal, mas ou eu dobro a zaga do Corinthians e boto o Volpe, né? Ou boto o Bruno Alves, né? E deixo o Cássio no gol. Realmente eu tô bem na dúvida mesmo, tá? Internacional aqui vai ser faísca. Horte fora de casa, nem pensar. Vou ter que dar uma estudada melhor na rodada, tá? Kusevich até é um bom zagueiro. Meu Deus, vai me deixar na mão, Cartola? Logo agora que eu tô fazendo vídeo. Meu amigo, não tá fácil não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no o Bruno Mendes, como é que é, né? Pontuou bem ontem, fez 9 desarmes em 8 jogos, não é um cara que desarma tanto assim, né? O nosso querido Bruno Alves aqui. 24 desarmes em 18 jogos, tá desarmando um pouquinho mais. Vou com o Bruno Alves por enquanto, tá? Não é o que eu queria, vou ser sincero, certo? Mas tá difícil. A rodada para zagueiro tá complicado, tá? Tá complicado. Vamos lá para os nossos laterais, já vamos deixar em desarmes. Quais são os laterais que vêm desarmando muito dentro de casa? Vasco da Gama e Fluminense, tá? E aqui o Botafogo cede uma quantidade considerável. Então, quando a gente fala de laterais, não dá para deixar de fora um Calegari, né? Menino é sensacional, tem uma média básica de 4.24, ou seja, te entrega mais ou menos 4 pontos sem SG, sem gol, sem assistência. Tá com uma média em casa de 6.13, não é um cara tão faltoso assim, ó. Tem 2 cartões amarelos em 14 jogos e 19 faltas cometidas. É um menino que joga limpo na bola, apesar de ser um clássico, de repente dá pra escalar ele, não se envolve muito em confusão, toma poucos cartões e faz poucas faltas. Tem uma média sensacional jogando em casa, tá? Regularidade total, e o Botafogo não vem bem, né? É um clássico, né? Mas pelo estilo de jogo do Calegari, né? É um cara que fazia poucas faltas, tomar pouco cartão, de repente dá pra dar uma arriscada aí, certo? Deixa
Deixa eu ver outro lateral aí jogando em casa que de repente vale a pena. Ah, com certeza os laterais do Corinthians. Por quê? Porque o Bragantino e o Bahia são os times que mais cedem pontos para laterais adversários jogando em casa, tá? Então Fábio Santos, né, e o Fagner, excelentes opções. Fábio Santos ainda bate pênalti, tá com uma média de 5.23, certo? Depois chegou no Corinthians, ajeitou a casinha lá atrás, ele, o Gemerson, né? Tá com uma grande regularidade, boas pontuações dentro de casa, como eu falei, ainda bate pênalti. Vai enfrentar um Bragantino, ó, que é altamente ofensivo, parte para cima, proporciona o quê? Desarmes, né? Vejo sim com bons olhos, tá? Inclusive ele vai pegar ali o Arthur pela frente, vai dar um suador nele. Ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal, tá? Outro lateral que vale a pena, com certeza, o Fagner, tá? Tá com bom desempenho dentro de casa, tá batendo escanteio, algumas faltas, 4.21 a média dele, certo? Também tem muita regularidade e vale a pena sim, certo? Os dois laterais do Corinthians, para essa rodada, com toda certeza, valem a pena. O Sport tá mal, mas tem um lateral que anda jogando avançado, praticamente não é mais lateral, é um ponta ou um meio campo avançado, tá? É o Patrick. Quem quiser dar uma arriscada aí no Patrick aí, ó, vale a pena. Por mais que o Sport esteja mal, ele tem uma média de 3.73 jogando em casa, tá? E tá com muita liberdade, vira e volta a chegar lá na frente, ó. Se por um acaso participar de uma jogada ofensiva, grande chance de assistência e gol, né? SG eu acho meio improvável, né? O Sport ainda tomando alguns gols em casa. Deixa eu ver o Bahia. O Bahia seria uma quantidade considerável de pontos aí para laterais, tá? Se eu não escalar ele no time principal, acho que eu vou dar uma arriscada aí no Patrick e vou dar uma escalada nele no bônus baratos, com certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Tá precisando de 1.80? É o bônus baratos. Se não tiver outro lateral menos valorizado, talvez até o de valorização. Vamos voltar aqui e jogando em casa. Quem é que cede muito desarme aí, né? Tô falando em desarme, tá, gente? Se eu errei, falei pontuação média antes, me desculpem, tá? É porque não vai ter edição. Desarme. Vasco da Gama cede muito desarme para lateral, tá? E aqui, por mais que o Galo não conquiste, vale a pena sim os laterais do Galo, porque o Galo tá na ponta de cima da tabela, tá? O Vasco mostrou fragilidade. O Arana tá jogando muito ofensivo, né? Então vai ter chance de desarmar e chegar bem à frente. O Arana já tem 6 assistências, bate falta, bate canteio, tem 3 gols, tem uma média de 4.10 jogando fora de casa. E fora de casa ele tá tendo boas pontuações. Dentro de casa é quase como um monstro, né? Porque joga muito avançado, participa ativamente das jogadas ofensivas do Galo. E agora fora de casa vem pontuando bem, tá? Tô muito disposto a botar o Arana pela quantidade de pontos aí, ó, que o Vasco vem cedendo aí, ó. Vem cedendo bons pontos para laterais, tá? Bons pontos para laterais. Vejo com bons olhos sim o Arana, certo? Não é nem a dele muito desarme, é mais pontuação, mas ele tá com muita liberdade para chegar à frente, chance real de gol e assistência, principalmente batendo escanteios, tá? Vem pontuando muito bem também o Bahia, mas o Sport não cede quase nada, né? Em termos de desarmes, né? Vem desarmando muito, né? Outros times que desarmam muito com os laterais fora de casa, Goiás, Flamengo, Palmeiras, tá? O Vinha aqui é um grande lateral, mas gosto dele mais dentro de casa e o Ceará não cede tanto desarme aqui. Aqui o Atlético Paranaense cede um pouquinho mais, tá? E aqui o Felipe Luiz de repente é uma boa porque ele desarma bastante, certo? O Botafogo também vem desarmando muito, mas o momento não é bom, certo? Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média. Pontuação média para laterais conquistados e cedidas. Realmente o Calegari é uma das melhores opções, ó. Tá pontuando muito dentro de casa. E realmente os laterais do Corinthians também, tá? Também. E inclusive o Patrick, ó. Por quê? Porque o Bahia cede uma grande quantidade de pontos, né? Qual é o time que mais cede pontos para laterais jogando fora de casa? O Red Bull Bragantino, tá? Então, laterais do Corinthians, novamente, boas opções sim, certo? Aqui, ó, o Curitiba também cede uma quantidade considerável, né? E o São Paulo conquista uma quantidade considerável. Quem quiser dar uma arriscada no Reinaldo, eu falo dar uma arriscada por quê? Porque ele bate penalidade e é um cara de regularidade. Tá com uma média de 3.88 jogando em casa e realmente dificilmente negativa. Mas as médias dele geralmente são melhor fora. Vamos dar uma olhadinha aqui no Curitiba, como é que tá? O momento Curitiba não é bom, o Curitiba vem cedendo alguns bons pontos para laterais, tá? Reinaldo também, uma boa opção aí para rodada ou uma opção alternativa porque o São Paulo não tá bem. Dos times que vão jogar em casa aí, quem é que cede muito ponto para lateral? O Atlético Goianiense, mas aqui o Fortaleza não conquista nada com seus laterais, complicado. Dos times que vão jogar fora de casa, né? Quais são os times que mais conquistam pontos com seus laterais? Galo, né? E Flamengo. Então realmente aqui, ó, o Arana, né? É boa opção. Assim como o Felipe Luiz também, tá? O Felipe Luiz tem uma média de 6.10 jogando fora de casa. E fora de casa o Felipe Luiz pontua muito bem, com muita regularidade. Aqui, ó. 2 desarmes contra o Goiás, 4 desarmes contra o Botafogo, 4 contra o Galo, 6 contra o Inter, 6 contra o Corinthians, ainda deu uma assistência, 4 contra o Vasco. É um lateral que desarma bastante, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Atlético Paranaense. O Atlético cede uma quantidadezinha boa de pontos aí, hein? Para laterais. Mas assim, ó, eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim, as melhores opções aí para lateral, tá? São os laterais do Corinthians, porque o Red Bull Bragantino tá cedendo muito ponto e desarme também, certo? Assim, ó, e aqui tem uma chance real de SG, quem sabe, tá? Agora, sem pensar muito em SG, né? Pensando pelo momento dos times, né? Queira ou não queira aí, o Galo é o quarto colocado, o Flamengo é o terceiro.
Então é um encalço do Internacional que vai ter um Grenal, jogo dificílimo, tá? São Paulo não vem bem, eles sabem que a próxima rodada, né, o Galo e Flamengo é uma rodada para eles tentar a ponta de cima da tabela, certo? Então pensando nisso aí, né, o Vasco tá mal, né? Tinha melhorado um pouco com o Vanderlei nos 2 primeiros jogos, mas tá mal. E o Atlético Paranaense tá bem, mas o Flamengo é o melhor mandante, melhor visitante da competição. Vou dar uma arriscada, mesmo porque eu tô indo aqui com o Gil. Não tô e com o Cássio, não dá para triplicar contra o Red Bull Bragantino, né? Quadriplicar um Corinthians, né? É arriscado demais, certo? Então eu vou aqui, ó, com o Arana, que realmente tá com muita regularidade, pô, 3 gols, 6 assistências, tá jogando livre, solto. Quando o São Paulo ele bota 3 zagueiros mesmo, daí ele joga como um ponta, como um meia esquerda, chega lá na grande área adversária, tá? Felipe Jonathan, apesar de não aparecer ali nos scouts, vejo com bons olhos, tá? Tem pontuações melhores fora do que dentro de casa, mas o confronto favorece bastante. Goiás não tá bem, tá? Mas é como eu falei aqui, ó, vamos botar pela média, né? É que tá? Calegari aqui sensacional, muita regularidade. Fábio Santos, baita opção. Reinaldo dá pra dar uma arriscada. O Vinha gosto bastante dele, mas prefiro ele mais em casa, tá? Felipe Jonathan, prefiro ele mais fora. Eu vou com o Felipe Luiz aqui, tá? E vem mostrando também grande regularidade aí, te entrega com facilidade 4, 5, 6, 7 pontos. Se manter SG, de repente um pouquinho mais, tá? E o Flamengo tá jogando bem fora de casa. Me parece nesse momento, né, que tirando o Internacional, né, que tá numa arrancada sensacional, mas vai ter um Grenal, daí complica, cara. Né, apostar num Grenal aí é complicado. Né? Não é desmerecer o Inter, não. É pela história do clássico, tá? Eu vejo que o São Paulo tá mal, né? Tem um confronto favorável, tem contra o Curitiba. Tanto é que eu tô botando aqui, ó, rezando aqui, ó, botando o Bruno Alves, rezando o São Paulo dar uma melhorada, mas vejo nesse momento o Galo e o Flamengo no encalço do Inter, tá? No encalço do Inter. Vamos lá para os nossos meias, né? Vamos lá rapidamente para os nossos meias aí. Pontuação média conquistada seguidas para jogadores de meio campo. Quem vem pontuando muito com seus meios dentro de casa? Corinthians. Só que o Red Bull Bragantino não cede quase nada. Então quem quiser dar uma apostada aí no Casares, que vive um bom momento, muito viável, tá? Muito viável. Deixa eu dar uma ideia aqui no nosso querido Casares. Ele tá servindo todos os jogadores ali, né, do meio para frente do Corinthians. O Corinthians está bem na competição. O Casares está com uma média de 5.12, tá? E realmente vem muito bem nos últimos jogos dentro de casa, certo? Só que o Red Bull Bragantino, como a gente viu aí, ó, deu uma mitada no Lima, né? Mas não é um time de ceder tantos pontos, ó. Alguma coisa, aqui 5.9, negativou alguns. Não é um time de ceder tantos pontos assim. Mas pelo que vem jogando o Casares dentro de casa e pelo que o Corinthians vem apresentando dentro de casa, de repente realmente o Casares é uma boa aí para a rodada, certo? Dos times que vão jogar fora de casa, quem é que cede muito ponto para meia? Fortaleza, né? Aqui de repente o Wellington Rato, mas andou se machucando no outro jogo, se eu não me engano. Deixa eu até dar uma olhadinha se ele tá provável aqui, né? Que ele vem bem, aquele rapaz. Ó, tá provável aqui por enquanto. Tá com uma média de 1.86, prefiro ele fora, mas até que tem uma certa regularidade, né? Tá como meia aqui no Cartola, mas joga praticamente como um atacante. De repente uma opção viável é uma bela aposta, né? Pela quantidade de pontos aí que Fortaleza vem cedendo. Depois do Fortaleza aí, quem é que mais cede pontos? Bahia cede uma quantidade considerável. Quem quiser arriscar um Thiago Neves aí, né? De repente pode dar certo. Goiás também cede, mas o Santos está com poucos meias aí que dê pra gente acreditar alguma coisa, né? Curitiba também cede uma quantidade considerável, mas São Paulo também no meio tá difícil. Vamos lá pro outro lado da tabela então. Os times que vão jogar em casa. Quem é que cede muito ponto? Internacional, mas aqui é Grenal, complicado. Santos cede, mas Goiás não dá para apostar. Vasco é o time que mais cede pontos para jogadores de meio de campo jogando em casa, tá? E por mais que o Galo não conquiste tanto pontos assim, não dá para descartar um Johan, tá? Tá valorizado? Tá valorizadinho, mas tem uma média de 3.33 jogando fora, certo? Vem melhorando nos últimos jogos. Pode ver, ó, os últimos 4 jogos aqui, ó. Fez gols em todos os jogos. É o cobrador oficial de pênalti. Bateu o segundo, Caixão tá em campo, acredite que vai ser ele que vai bater, tá? O Galo tá tentando algo mais e o Vasco não tá bem. Olha só o Galo como cede bons pontos aí para meias, ó. Negativas, alguns negativa, mas como o Johan tá jogando de maneira ofensiva, chuta de média e longa distância e futebol é momento, vejo sim como uma das melhores opções jogando fora de casa, assim como o Flamengo, tá? Por mais que o Atlético Paranaense não ceda pontos, o Flamengo é o time que mais conquista pontos com seus meias jogando fora de casa. Normal, a gente viu ali, o Flamengo é o melhor visitante da competição. Então, realmente, meu amigo, não dá para descartar um Arrascaeta. Alguém no Instagram me mandou uma mensagem dizendo assim, ó, pô, o Arrascaeta é fogo, nunca vi um cara pra oscilar tanto. O Arrascaeta sempre foi assim, meu amigo. Uma pontuação módica, uma baixa, uma mitada. 15, 20, 30 pontos. Uma pontuação... É assim, meu amigo. Eu já falei, quem conhece o canal sabe que eu sempre falo que o Arrascaeta pra ir de 0 a 100 é num tapa, tá? E ele joga melhor fora de casa, tá? Tem uma média de 7.60. Não foi tão bem assim, tá desvalorizado, isso é muito bom, pegar o Arrascaeta assim, ó, e tem um potencial enorme, olha só, dos 8 jogos dele fora de casa, deu 3 mitadas a monstro. Tem um confronto um pouco mais complicado? Tem, mas o Flamengo fora de casa joga bem, certo? E o Atlético Paranaense, por sua vez aí, ó, não é um time de ceder tantos pontos assim, seria mais realmente
pelo poderio ofensivo do Flamengo, né? E pelo que vem apresentando aí o Arrascaeta, certo? Vamos dar uma olhadinha, inclusive, em gols, né? Depois a gente olha desarmes, porque a gente já tá vindo pontuação média. Os times que mais estão fazendo gols dentro de casa com seus meias, Internacional, né? Patrick tá jogando muito ali, né? Se o Galhardo voltar, até que vale uma aposta, mas o Grenal vou deixar de fora. Dos times que vão jogar fora, quem é que tá tomando muito gol de meia? Novamente Fortaleza. Fortaleza cede ponto e toma gol de meia, tá? O Elton Rato, de repente uma baita de uma aposta aí pra rodada, tá? De repente eu vou botar ele no nosso time de bons baratos. No principal não, tô guardando outra coisa. O Vasco tá fazendo alguns gols com meia e o Atlético tá tomando, mas aqui ó, do lado de cá é bem maior, né? E o momento é diferente. O Vasco tá tomando muito gol de meia e o Galo tá fazendo. Então realmente aqui, gente, ó, não tem como deixar o Johan, tá valorizado, tá? Mas não tem como deixar o Johan de fora, por enquanto, do nosso time, tá? Tô apostando aí em gol, né? A alegria do povo é o que mais dá pontuação no Cartola. E o Flamengo também aqui, ó. Galo e Flamengo são os times que mais fazem gols com meia jogando fora de casa. Então, novamente aqui, ó. Vou botar o Arrascaeta, tá? Mesmo ele oscilando, ele oscila dentro da positividade, como eu sempre falo. Olha aqui, ó. Tudo verdinho. E de vez em quando dá essas mitadas moço, né? Podem ver, vocês estão percebendo aqui, ó. Tô apostando no Flamengo e no Galo, né? Porque o Inter vai ter um Grenal e o São Paulo não tá bem. Então tô apostando aqui que esses times vão buscar a liderança do campeonato na próxima rodada, certo? E o Inter, como é um Grenal, tá mais complicado. Mas repito o que eu falei no começo, o Inter tá com alma de campeão, tá jogando com muita raça, tá? Palmeiras também cede muito gol aí jogando, ó. Pô, Palmeiras toma muito gol depois de Fortaleza e o Ceará faz. Tá valorizado, mas também não tem como, meu amigo. Vou botar o Vinícius. É outro também aqui, ó. Opa, a Cartola quer me derrubar? Tá sem conexão? É outro também aqui, ó. Está sempre pontuando positivamente. O Vina, tá? O Vinícius do Ceará tem uma coisa muito interessante. Ele joga melhor fora do que dentro de casa. Percebam aqui, ó. Dentro de casa ele tem uma pontuação de 5.08. Não é se jogar fora, é muito bom, mas fora é 8.83. Olha as pontuações dele fora de casa. Dentro de casa aqui, ó, às vezes ele dá umas rateadas, mas não tem como não escalar ele, tá? Não tem como escalar ele, mesmo sendo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras eu acho que está um pouco mais focado aí na Libertadores, né? Ó, e cede alguns pontinhos, né? E o Vinícius bate pênalti, enfim, né? Um cara que finaliza bastante, dá para dar uma arriscada, certo? Mas com certeza desse meio campo aqui meu aqui, ó, o Vinícius ainda é um cara que eu tenho dúvida. De certeza, Arrascaeta e Johan, pra mim tá no meu time do canal e eu não tiro eles, certo? Vamos dar uma olhadinha em desarmes, porque desarme tá dando bastante ponto, né? Inclusive o Sobral tá desarmando muito. Os times estão desarmando muito aí com seus meios dentro de casa. Corinthians, ó. E o Bragantino é o que mais cede, gente. Então vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui, ó, em meias, nosso querido Timão, e ver se tem algum meia que desarme bastante aí. Vamos lá? Deve tá desarmes. Eu acho que vai ser o Gabriel, né? Gabriel tá com 58 desarmes em 18 jogos. Isso é muita coisa. Tá com uma média de 4.24. Ó, e te entrega bons pontos, hein? Tá te entregando 3, 4, 5 pontos tranquilamente só em desarme jogando dentro de casa. E o Bragantino, como a gente viu aí, ó, cede bastante desarme. Não muito ponto, mas desarme. De repente o Gabriel aí pode encher a sacolinha aqui com desarmes, tá? Opção aí pra desarmes, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de outro time que vem desarmando muito. Vasco vem desarmando bastante, mas o Galo não cede nem tanto. Fluminense desarma muito e Botafogo também cede, mas não vejo um grande, né, ladrão de bolas no Fluminense. Ceará também tá desarmando uma quantidade considerável aí, ó. E o Palmeiras até que não cede tanto, mas também não tá entre os que menos cede, certo? Bahia cede mais, mas aqui o Sport fica complicado. Aqui, cara, que se quiserem dar uma arriscada, tá? Ele é o contrário, né? Fez gol ontem, tudo tá valorizado, mas ele é o contrário do Vina, tá? Ele tem um desempenho melhor dentro de casa. É o Sobral. Tá com uma média de 5.34 jogando em casa. E o Sobral voltou a ser aquele Sobral, tá? Aquele cara que te entrega 3, 4 pontos tranquilamente só em desarmes, tá? Então vejo também um jogador de regularidade para essa rodada, né? Quem quiser apostar num jogador de regularidade tá valendo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme? O Vasco da Gama. Mas o Galo não conquista tanto desarme com seus meias. Quem é que mais conquista desarmes aí? Bragantino e Palmeiras, né? E aqui o Corinthians não cede muito, mas o Ceará cede um pouco mais. E mesmo que o Corinthians não ceda muito, não dá para deixar de fora aqui e de indicar o Raul, né? O Raul tá sensacional, uma média de 5.88. Olha as pontuações do Raul fora de casa. Menos que ele fez nos últimos 10 jogos foi 3.7. Ou seja, ele te entrega em média 4 pontos só em desarmes. 6 desarmes contra o Ceará, 3 contra o Palmeiras, 5 contra o Curitiba, 4 contra o Fluminense, 5 contra o Botafogo, 6 contra o Grêmio. Tá desarmando demais, né? Deixa eu dar uma olhadinha se o Corinthians cede muito desarme. 4 desarmes com o Marcão ontem, ó. De repente vai fazer alguns pontinhos aí, tá? O Raul. 3 desarmes pro Sara, né? Cede uns desarmezinhos do Corinthians. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no cruzamento. O Corinthians não cede tanto assim, mas o Raul é especialista, de repente pode dar certo. Tá? O Palmeiras também vem desarmando bastante aí, né? Jogando fora de casa. Mas o Palmeiras, vou dar uma
Vou dar uma segurada, acho que ele vai focar um pouquinho mais na Libertadores. Ele tem elenco para rodar, né? Diferentemente do Santos, né? Que não tem tanto elenco assim para rodar, né? Aqui o Danilo acho que joga muito, tá? Mas pode ver, ó, 23 desarmes em 14 jogos. É um volante que não desarma muito. Mas o menino joga muito, sabe sair jogando, tá? Gabriel Menino, meio de lua. Às vezes faz boas pontuações, às vezes não. Chuta bem de média distância, longa e média distância. Mas prefiro dele em casa, ó. Média em casa 4.20, fora 2.22, né? Oscila demais. Mas quem quiser dar uma arriscada aí no menino aí, às vezes tem uma bola parada, alguma coisa assim, né? E o Ceará toma alguns gols dentro de casa, né? O Zé Rafael aqui já gosto mais dele fora, 3.82, né? Não tá dando aquelas mitadas, mas o Zé sempre é um bom jogador pra Cartola. Olha só, 6 faltas sofridas contra o Flamengo, tá? Então ele é um cara que sofre muita falta. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tirado aqui todos, meias, né? Falta sofrida da ponta, né? 0.50. Só falta daqui, só falta de lá. E faz uma pontuaçãozinha razoável. Onde é que tá a falta sofrida aqui? Só um minutinho, pessoal. E, ó, os meias que mais sofrem faltas aí na competição. Gerson, Michel Araújo, Patrick, Raul, Everton Ribeiro, Matheus Henrique, Alisson, Diogo, Gabriel Menino, Diego, Fernando Sobral. Ó, o Zé Rafael já aparece aqui, ó. No universo aí no Cartola, sei lá, de mais de 80, 100 meias. Sofre bastante falta, tá? E é um cara que é um cara bem completo pra Cartola, né? Mas assim, ó, nesse momento vejo como uma aposta, né? Porque o Ceará vem melhorando, por mais que não esteja jogando tão bem assim dentro de casa, né? E acho que ele vai dar uma focada aí na Libertadores, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui. Ficaria com essas opções mesmo nesse momento, né? Vinícius, Arrascaeta, Raul para desarme. Patrick, vou deixar ele um pouquinho em stand-by por causa do clássico. E Johan, baita opção, não tem como sobrar o sobrinho muito de produção, né? Casares muito bem dentro de casa, tá? Não tem tanto meia para rodar não, vou ser bem sincero, tá? Ou no tradicional, no feijão com arroz aqui, o momento que esses meias vivem, lembrando aqui que o Vinícius, não tô convencido muito dele não, porque em casa não anda jogando tanto. Mas um cara que bate canteio, bate falta, bate pênalti e é um dos que mais finaliza no Cartola, não dá para deixar de fora, né, meu amigo? Vamos botar aqui nossos queridos atacantes, né? Já que não vai ter edição, não quero que fique tão longo assim o vídeo. Atacante, pontuação média. Quem vem conquistando muito pontos com seus atacantes dentro de casa, disparado, é o Santos. Né? E por mais que o Goiás não ceda muito, aqui eu já vou até dizer, tá? Não sei ainda se vai ser poupado ou não. Só amanhã na live a gente vai descobrir, talvez nem tenha certeza. Mas eu acredito que pelo Cuca ter poupado, tá? Da viagem, a maioria dos seus titulares, ele deve botar a campo, né? Os titulares, se não tiver nenhum tipo de desgaste, por exemplo, se eles já estiverem descansadinho contra o Goiás. A maioria. Sabe por quê? Porque senão vai ficar quase 2 semanas sem jogar. E o ritmo de jogo, como é que faz para uma Libertadores? Os caras vão jogar, nem que seja meio tempo, algum pouquinho, eu acredito que vai jogar, tá? Mas mesmo assim, ó, se o Marinho sair aqui dos prováveis, não tem problema a gente substituir amanhã na live, tá? Mas por enquanto, não tem como deixar o Marinho de fora. O Marinho é monstro, meu amigo. Se a gente olhar aqui, ó, não precisaria nem abrir, todo mundo já sabe disso. Pô, o Marinho tem uma média em casa de 13.12. Olha só o Marinho em casa, cara. A menor pontuação dele em casa foi 5 pontos. Cara, é sensacional. O Goiás não vive um bom momento, não tem como deixar de fora. E se jogar o ataque titular aqui, dá até pra dobrar com o Soteldo, tá? O Soteldo vem pontuando bem dentro de casa. Onde é que tá o nosso querido baixinho aqui, né? Pintor de rodapé. O Soteldo é um figura. Meu Deus, esse aqui é gato, tá? Tem uma cara de velho, né? Ali tá dizendo que ele tem só 20 e poucos anos. Pra mim tem quase 40, Soteldo. Registrar ele depois. Em casa tem uma média de 4.48 e por mais que tenha negativado aqui, ó, em 2 oportunidades, vai ter um confronto favorável, né? E costuma participar bem ofensivamente no time do Santos. Deixa eu ver o Goiás. O Goiás cede alguns pontos aí, ó. Não é o time que mais cede, como a gente viu ali, mas cede alguns bons pontos sim, tá? Jogando em casa, jogando fora, qual é o time que mais cede pontos aí? Botafogo, tá? Quem quiser dar uma apostada aí no Fluminense, né? Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó. O Fluminense tem uma leve vantagem. Nos últimos 5 confrontos aí nesse clássico, foi 2 vitórias do Fluminense, 2 empates e 1 vitória do Botafogo. O Botafogo não vai bem, tá? O Bahia também cede muito ponto para atacante, mas o Sport não conquista quase nada, tá? Quem vai jogar em casa, quem cede muito ponto para atacante? São Paulo, né? E aqui quem quiser botar um Robson aí para dar uma brigada, de repente pode valer a pena. Olha o Ceará também como cede ponto para meio e para atacante, ó. Complicado o Ceará dentro de casa, né? Fora tá jogando muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha em gols que é a alegria do povo. É isso aqui que me interessa. Olha só o Santos. O Santos é o time que mais faz gols com os atacantes dentro de casa nas últimas 5 rodadas. Bahia é o que mais toma e Botafogo, ó. Quem quiser dar uma arriscada aí, ó, em algum atacante do Sport, pode ser uma boa aposta, tá? E os times que vão jogar em casa, que a gente tá tomando muito gol de atacante, Ceará, né? E o Palmeiras faz uma quantidade considerável. Mas o Bahia também vem fazendo bastante gols fora de casa. Pô, inclusive, porra, Cartola, banco de reserva, né? Gilberto tava entre os prováveis do jeitinho. Teste de Covid, fora de jogo. Ah, tá complicado. Ó, o Botafogo anda fazendo bastante gols fora de casa também com atacantes, ó.
Quem quiser dar uma apostada aí no Pedro Raul, ainda mais batendo pênalti agora, tá com um bom desempenho jogando fora de casa, tá? É um clássico, mas ele não é um cara muito violento. Ó, tá com uma média de 7,39 jogando fora, ó. E realmente vem muito bem fora de casa, ó. É um clássico, mas bate pênalti. De repente tá valendo a pena, tá? O Fluminense, por sua vez, aí, ó, até que cede uns pontinhos razoáveis aí pra atacante. Vem tomando muito gol, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no clássico aqui. Como é que tá? Fluminense e Botafogo. O vem tomando muito gol dentro de casa. Tá com uma média de gol sofrido de 0,93. É o quinto melhor mandante. Mas aqui vai ser campo neutro, né? O Maracanã tá cedido pra final Libertadores. E o Botafogo tem uma média de gols como visitante de 0,93. Né? Ó, o Botafogo só não fez contra o Vasco no clássico. Nos demais jogos fez. Tá? E o Fluminense, por sua vez, manteve 2 SG nos últimos 5 jogos. Mas é uma aposta viável sim. Pedro Raul tá pontuando bem até mesmo sem fazer gol. Tá te entregando alguns bons pontinhos aí. Certo? Mas eu tô bem em dúvida mesmo, né? Em atacante, né? Deixa eu ver a pontuação média. Galo pontua bem com o atacante. Palmeiras também. Não, o Santos tá pontuando demais com o atacante dentro de casa. Não tem como deixar realmente o Marinho de fora. Dá até pra dobrar o Santos, tá? Botafogo também vem tomando gol, Bahia também, mas o Sport tá complicado. O Fluminense tava pra dar uma arriscada, mas ali o Fred e o Luca, né? Seria mais uma aposta. Deixa eu ver a assistência aqui. Flamengo 1 e 1, Bahia também, ó, novamente. Bahia tá bem ofensivamente fora de casa. Goiás até que tem 2 assistências ali, gols de origem fora de casa para atacante com assistência. Aqui o Vasco é o time que mais cedeu gols com assistência de atacante. Me interessa bastante também. Ó, o Santos de novo, não, realmente não tem como deixar o Marinho de fora. E aqui eu vou ser bem sincero, tá? Eu vou apostar nos confrontos. Os scouts dele, dos times ali não favorecem, mas eu vou apostar nos confrontos, tá? Ele até que tem um bom desempenho fora de casa, mas eu vou apostar no Vargas, tá? Tá jogando centralizado, tá participando ativamente dos gols. E logo ele vai fazer um gol fora de casa aí. Tá com uma média de 4,90 jogando fora, tá? E olha só, tá com bastante regularidade aqui, ó. Fez um gol aqui, fez 6,9. Nos demais jogos aqui, ó, deu uma assistência 5,3. Mas nos outros jogos não deu gol nem assistência. Até que tá pontuando razoavelmente bem. Vai pegar um Vasco aí, ó. Neilton deu assistência, pontuou bem. O problema é que o Vasco não segue muito. O Wellington fez gol. Kleber por dentro fez gol, né? Vou apostar no momento complicado do Vasco e no momento bom do Galo. Inclusive o Galo é um dos melhores do retorno aí, tá? Juntamente com o Internacional aí, né? Em termos de pontuação conquistada aí no retorno, certo? Deixa eu ver outra aqui. E vou apostar no Flamengo, tá? Já que eu tô com ele com a Arrascaeta, vou botar o Gabigol ainda mais agora que o Bruno Henrique tá suspenso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se não me engano, deixa eu ver se... tomou amarelo, tá suspenso. Tá suspenso o Bruno Henrique, quer ver? Mesmo, tomou um amarelo antes de bobeira no jogo. Fez uma falta. Deixa eu ver aqui o Bruno Henrique tá suspenso com certeza. Isso mesmo, tá? Então aí vai ter a chance real de jogar o tempo todo agora. Porque daí ele pode até cair pra uma ala e quem jogar na frente é o Pedro, enfim, né? Acredito que vai ter mais chance de jogar, né? O tempo todo, né? Não sei se vai jogar. E o Gabigol é um cara seguinte, que foi artilheiro dos últimos 2 campeonatos brasileiros, um pelo Flamengo e outro pelo Santos. Não dá nunca para desprezar o poderio ofensivo do Flamengo, tá? Tem uma média de 5,63 jogando fora de casa, negativo aqui na 20ª, mas é um cara muito participativo fora de casa aí, ó. Tá? É um cara que participa bastante, finaliza bastante, tá brigando, né? Naquele time do Flamengo ele tá querendo algo mais aí, né? Parece que o Flamengo deu uma ajeitadinha aí, e é como eu falei, eu vou apostar no Galo do Flamengo nessa rodada. Eles estão muito ali próximos ali do Internacional, que vai ter um confronto complicado. E o São Paulo tá caindo aí pelas tabelas, tá? Eu sei que o confronto contra o Atlético Paranaense não é fácil, né? Mas no histórico aqui, ó, o histórico ele é equilibrado, mas o Flamengo leva uma pequena vantagem. Nos últimos 5 jogos na Arena Baixada em Curitiba, foi 1 vitória do Atlético, 2 empates, 2 vitórias do Flamengo, tá? 2 vitórias do Flamengo. Nesses 4 confrontos, o Flamengo só em uma oportunidade não fez gols. Nos demais jogos sempre deixou um golzinho pelo menos. Vou apostar sim, porque daí eu tô fazendo dobradinha, pode dar tudo errado, né? Mas esses times vão ter a oportunidade agora de tentar subir na tabela, porque o confronto do Inter é muito complicado no Grenal. Certo? Então vou fazer isso mesmo. Por enquanto, tá? Gabigol. O Yuri Alberto tá super valorizado, mas tava com muita regularidade fazendo bastante gol, tá? Queria muito ir com o Luciano, tá? O confronto é favorável. Só que eu não sei ao certo se vai virar ou não a chavezinha, né? O São Paulo, tá? Então eu tô tentando aqui, ó,
buscar algo mais, porque o Galo tá bem fora de casa. E o problema do Vargas é o seguinte, que o Vargas é substituído toda vez pelo Sacha. Nunca vi. É 70, 75 minutos, no máximo ele joga 80, o Sacha sempre entra no finalzinho, tá? Mas o Vargas tá bem participativo. Eu tava muito afim de repente botar aqui o Keno aqui, porque pelo menos a chance de jogar o jogo todo é bem maior, ou até mesmo o Luciano, tá? Que pelo menos aquele time de São Paulo ali é um dos poucos ali que não gosta de perder, tem vergonha na cara e briga mesmo, né? Mas tá complicado. Tá complicado ali. Tá complicado. Pedro Raul tá bem também, né? Assim, gente, eu tô gravando vídeo sem estudar muito a rodada, tá? Então não dá muito, né? Pra dizer ao certo esse ou aquele, né? Eu tô fazendo aqui junto com vocês, não vai ter edição. Amanhã, na live, às 14 horas, daí a gente tira todas as dúvidas e quem sabe eu faço uma outra alteração aí, né? Dependendo, inclusive, das notícias, porque a gente não sabe ao certo se o Santos mesmo, né, vai com todos os seus titulares ou se o Marinho vai jogar. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em pontuação média, conquistadas e cedidas para treinadores. Mesmo porque eu vou fazer um vídeo na sequência, vai ter outras opções ali no bônus barato e valorização, tá? Quem vem conquistando muito ponto aí dentro de casa é o Mancini, tá? E realmente aqui, ó, o Red Bull Bragantino vem cedendo bons pontos, tá? Para treinadores adversários, né? Nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Quem é que mais cede aí? Bahia. Bahia é o time e o Curitiba são os times que mais cedem, tá? Mas o Sport e o São Paulo não estão com desempenho tão bom dentro de casa quanto o Corinthians. Santos e Goiás aqui tem um equilíbrio bom, tá? O Santos não é o que mais conquista pontos, certo? Mas não é o que menos conquista, tá em terceiro aqui, ó. Vem conquistando uma quantidade considerável de pontos dentro de casa. E o Goiás também da mesma forma. Não é o que mais cede, mas também não é o que menos cede aqui, ó. Tá numa posição intermediária, tá? Então me agrada bastante isso aqui. Mas é claro, o Mancini tá muito bem dentro de casa. Vale sim a aposta. Aqui o Diniz, vou deixar em stand-by, por mais que o Curitiba seja o segundo time que mais cede. E o Sport não tá tão bem assim, tá? Jogando em casa, quem é que tá cedendo muito ponto aí? São Paulo. Tá mal, né? Mas o Curitiba não conquista tanto. Quem é que conquista mais fora de casa? Rogério, tá? Só que aqui o Atlético não cede tanto. Mas mesmo assim, ó. E aqui tem um equilíbrio bom, tá? O Vasco da Gama não é o que menos cede, né? Mas também não é o que mais cede, mas tá numa posição intermediária boa, tá? Tá, deixa eu ver. 1, 2, 3. É o quarto time que mais cede pontos, né? Como eu já falei várias vezes aqui, a campanha do Vasco é a pior de todos os tempos dentro de casa em pontos corridos, tá? E o Galo vem jogando bem fora de casa aqui, ó. Não é o que mais conquista, mas tá entre os que mais conquista. Depois do Flamengo, que é o que mais conquista. Então assim, ó. Rogério Ceni, confronto complicado, mas o Flamengo é o melhor visitante da competição. E o São Paulo jogando fora de casa. Dentro de casa, o Wagner Mancini e o Cuca, tá? Essas são as minhas opções para treinador, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá aqui. Nosso querido Cuca. O Cartola é brincadeira. Onde é que tá o Cuca, pô? Cartola é brincadeira. Tiraram o Cuca. Por que tiraram o Cuca? Não tem nada a ver. Dúvida o que é? O Cuca vai ser demitido? Ah, o Cartola é brincadeira mesmo, cara. Olha só. Ó, e não é só no Catimba States, não. Tá? É no próprio Cartola. Quer ver? Vamos aqui. Filtro. Santos. Não aparece, cara. Não, então não tá aparecendo. Então eu vou dar uma arriscada assim, ó. Vou botar o Rogério, tá? Vou botar o Rogério. Por enquanto, queria muito botar o Cuca, tá? Mas vou botar o Rogério por hora, certo? Né? Aqui, gente, ó. De capitão, né? Gabigol sempre é um bom capitão. Arrascaeta vive de volta, dá umas mitadas, monstro, tá? Vinícius vive um bom momento, mas dentro de casa não costuma pontuar tão bem assim. Johan, momento maravilhoso, mas o Marinho, com regularidade como o Marinho, não tem. Então, por enquanto, tá? Eu vou... Ou não deixar eu salvar o time. Vamos confirmar a escalação. Isso. Cartola tá dando bug hoje, hein? Por enquanto, tá, gente? Ó, custando 146,20. Esse aí é o time principal do canal. Um esboço para a rodada número 32. É 32, né? Tô até viajando. Ver a tabela de jogos. É a rodada 32. Jogos nem aparece. O Cartola tá numa bugada. Tá? Então, por hora, esse é o time. Claro que tem que ver se o Marinho efetivamente vai jogar, né? Quais são as intenções do Cuca, porque queira ou não queira, a Libertadores é só dia 30, ou seja, o Santos vai jogar no dia 23, deixa eu ver. O Santos joga 1, 2, 3... Deixa eu pegar aqui o Santos joga no domingo, dia 24, vai ter 6 dias, quase uma semana para descansar. De repente ele joga, tá? Porque se ele não jogar, vai ser quase 2 semanas sem jogar, e daí perde ritmo de jogo. Não sei, tô com um feelingzinho de deve jogar pelo menos um meio tempinho aí, e o Marinho jogando meio tempo
É mais do que qualquer outro jogador no Cartola nesse momento, tá? Então, por enquanto, aí vai o Marinho de capitão. Tá custando 146,20 cartoletas. Tem algumas posições aqui que eu fiquei bem em dúvida, tá? E outras com bastante certeza. Tipo, a certeza Arrascaeta e Johan, pra mim, são as melhores opções pro meio. Vinícius vive um bom momento, mas tem um confronto um pouco complicado. Dentro de casa não tá tão bem assim. Marinho na frente não tem pra ninguém, tá? Aqui na frente aqui eu tô fazendo essa dobradinha porque eu tô confiando nesses confrontos aí, né? Eu acho que são dois times que estão buscando algo mais no campeonato. São Paulo não tá mal. Arrisquei aqui um pouquinho aqui, ó, o Bruno Alves por causa da regularidade dele. Mas a minha vontade, de repente, aqui era dobrar a defesa do Corinthians, mas daí voltar com o Cássio atrás, teria que botar o Volpe e outro goleiro, né? Mas o São Paulo não tá bem. Então assim, ó, gente, por enquanto isso aí é um esboço, tá? Amanhã na live a gente tira dúvidas. Inclusive eu vou gravar agora na sequência, né? Pra mandar pra vocês também o bons baratos de valorização pra dar outras opções. Beleza? Pessoal, então é isso. Vídeo sem edição. Sem corte, né? Se eu falei alguma besteira, peço desculpa. Não deu para analisar a rodada, tudo muito corrido. Já começa amanhã, no sábado, certo? Então, portanto, aí, ó, anota aí, ó. Live amanhã às 14 horas, tá? Um pouquinho antes ou um pouquinho depois, né? Mas por volta das 14 horas. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque quando eu entrar, você vai ser notificado, certo? Se gostou do vídeo, dá aquela força, deixa aquele like aí, o mané. No mais, um grande beijo no coração. Na sequência aí, nas próximas horas, deve estar vindo aí o vídeo de bons baratos e valorização. Vamos que vamos? Fui!